Isso aí. Você já acertou alguém com essa flecha? Mas a mulher, ela pensa muito. É mesmo? Essa coisa de ser perfeccionista, de ser detalhista, ela tava segurando assim no ônibus e a flecha Caramba. entrou pela janela. Já deu treta na alguma competição? Nossa senhora, né? No meu primeiro ano, eu tava disputando medalha de bronze no Campeonato Brasileiro. Eu tinha 6 meses de arco e flecha. O pessoal me xingando, falando que eu tinha sido desonesta, porque eu não merecia a medalha. E a gente viu um arqueiro de 103 anos. Porque tem que ter esse entendimento. O garoto não pode pegar a flecha e tentar espetar no coleguinha, né? É sempre bom, né? É sempre bom isso aí, né? Meu, de cachorro invadir Nossa o senhora. campo. As mulheres têm uma vantagem diante dos homens? Vamos lá então. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, eu sou o Wagner Luque, você está no Luque Podcast. Hoje nós estamos recebendo essa pessoa maravilhosa aqui para falar do seu trabalho, do seu estilo de vida, da sua profissão. Enfim, ela não é nenhuma tribo indígena, não é Robin Hood, mas ela usa o arco e flecha aí o tempo todo. Estamos aqui com a Mari, atleta do arco, do tiro com arco, né? Tiro com arco, fala. Tiro com arco. Muito obrigado, Mari, pela presença. Eu que bem? agradeço. Nossa, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, cara. Sempre muito legal, né? Ter um espaço para falar um pouquinho mais aí do nosso esporte. Certo. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Sinta-se à vontade aqui para falar. A gente vai poder falar o que quiser aqui ou não? Vamos poder falar? Vamos Eu sempre faço falar. essa pergunta. Agradecendo o Léo que está aí atrás das câmeras ali nos ajudando aqui, né, Léo? Muito obrigado também por estar aqui com a gente. Vamos lá bater esse papo aí, então, falar sobre a Mariana Chaves aqui. Ela que já teve passagem pela seleção, né, seleção brasileira, né, de tiro com arco, e está aqui para falar sobre esse esporte maravilhoso. Já vou começar aqui perguntando. É um esporte que poucas pessoas conhecem, né? Um esporte pouco divulgado, não é isso? Como que você explica do seu esporte para as pessoas que, assim, não conhecem nada dele? Você tem uma explicação, assim, de modo sucinto, assim, ou não? É engraçado porque o pessoal sempre associa muito com filme, então pega um seriado de televisão que às vezes o cara lança 3 flechas ao mesmo tempo. E tem a parte indígena, né? Então, assim, é difícil explicar que não é o que a gente vê na TV. Eu, particularmente, não sabia. Eu já fiz esse link aí. Todo mundo, né? A gente, inclusive, recebe muito entusiasta, às vezes, de seriado, de filme, buscando aquilo que a gente vê na TV, né? Mas é diferente. A gente tem que acertar um alvo. A gente tem algumas distâncias diferentes, né? Então, competição em lugar fechado, lugar aberto. E pelo menos 3 distâncias aí chave para competição. Mas está bem distante do que a gente vê nos filmes. Não tem isso de acertar latinha, de acertar anel, Eu pensei que tinha. bolinha de tênis, não tem muito isso não. Vamos lá, nesse esporte aí, o que é mais importante? Força ou mente? Eu acho que o tiro com arco é um esporte que é muito mental. É um esporte de coordenação e a gente fala que assim, é 90% mental. Você pode estar extremamente bem preparado tecnicamente, ser uma pessoa forte, mas na hora da competição é a cabeça que manda, não adianta. Então... Mas você treina, assim, alguma coisa, academia, por Sim. conta desse esporte ou não? Sim, hoje eu faço musculação e eu faço preparação física, que é um trabalho direcionado para o tiro com arco. Hoje lá eu atiro pelo Círculo Militar de São Paulo, né? E o nosso clube ele proporciona isso para os atletas. A gente tem um núcleo especializado, onde os preparadores eles não é aquela coisa do 3 de 10 e 4 de 12 da academia padrão. Eles realmente pensam em exercícios direcionados para a musculatura que a gente usa, né, no nosso dia a dia do arco e flecha. E aí eu faço fisioterapia, porque eu tenho 5 hérnias de disco. Mas por conta do esporte ou não? Então, confesso que eu não sei. Quando eu descobri, eu já praticava há algum tempo, mas hoje eu faço fisioterapia, faço musculação, tenho trabalho de preparação física. Caramba, e com relação ao trabalho, você trabalha, é óbvio, membros superiores, né? Porque assim, é difícil mesmo controlar a puxada para poder executar o disparo, né? O tiro com arco e flecha, ou não? A gente usa uma musculatura muito específica, além da questão do... Todo mundo pensa só em braço.
E a musculatura do core, que são os músculos estabilizadores, abdômen e tudo mais, eles são muito importantes. Ah, A também. gente anda o dia inteiro e fica em pé o tempo inteiro. Então, essa questão do trabalho de quadril, isso é fundamental. Entendi. E a gente usa uma musculatura muito específica das escápulas para poder atirar. E é uma musculatura que a gente não tem esse trabalho no dia a dia normalmente, né? Então, assim, a gente vê pessoas às vezes muito fortes. Eu trabalhei com um fisiculturista em Belo Horizonte, né? Eu sou mineira. E assim, ele foi. É uma pessoa que extremamente forte, assim, mas que não tem esse tipo de força, né, para puxar o Entendi. arco. Então a gente vê, às vezes, pessoas fortes, mas que na hora de pegar o arco, o cara treme e é difícil, assim, É sabe? difícil, cara. Não, não parece, porque vocês puxam, eu já vi vídeos, Com né? uma Vocês puxam com naturalidade, a né? naturalidade, nem treme. Para você ter noção, o Arnold, ele, inclusive, ele chegou a fazer um pouco de arco e flecha para dar essa fluidez nos movimentos dele, assim. Você Caramba, vê que é uma coisa que engana mesmo. Parece fácil, mas não é não. caramba, interessante, né? Caramba, não sabia não. Vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas já fizeram aí. Quem tá em casa deve estar louco para eu perguntar isso aí. Você já acertou alguém com essa flecha? Não. Porque a flecha pode virar uma arma, não é? É uma coisa que muita gente realmente tem curiosidade. A gente escuta muito esse tipo de Pois pergunta, é. mas não. A gente leva essa questão de segurança, a gente tem que levar muito a sério, exatamente para não atrapalhar o esporte, né? A gente já tem essa Sim. dificuldade de desassociar com filme, com série e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que não acontece. Eu já vi algumas matérias, acho que teve uma senhora que foi atingida dentro do ônibus, no Caramba, norte velho. do país. Ela estava segurando, assim, no ônibus e a flecha Caramba. entrou pela janela, mas era um praticante que estava fazendo alguma besteira. Ah, tá. Mas o atleta mesmo, a gente tem que tomar muito O cuidado com treino é isso. feito em ambiente seguro, né? Óbvio, né? Porque, Sempre. como eu falei, para quem não, para quem nunca viu aqui, a Mari trouxe aqui uma das flechas, né, que ela utiliza, né, Mari, para poder treinar. Nossa, é extremamente leve. É feito de que material isso aqui? Essa aí é de carbono. A gente tem flecha de carbono com alumínio, alumínio com carbono, só alumínio. Não sei se dá para mostrar aqui. Dentro do nosso esporte, assim, né? Da parte olímpica e tudo mais, são os materiais que a gente usa. Tem algumas outras competições também, em outros tipos de arco, que utilizam flecha de madeira e tal, mas não é o nosso caso, né? E é uma coisa extremamente leve. Caramba, bem A levinho. pontinha é afiada, então tem que tomar cuidado. É, a Mari trouxe aqui, não trouxe hoje, né, o arco, né, porque ela deixou lá No no clube. clube, né, porque é no local onde ela treina, né, que o arco é grande, né, É. é um equipamento muito grande, a gente estava em off aqui conversando, e por isso que ela não trouxe. E o que que é isso aqui? O que que é essa pecinha aqui? Isso é um gatilho. A gente tem três tipos de arco, né? O composto, o recurvo e o barrel. O recurvo e o barrel são arcos muito similares. O barrel nada mais é do que o arco recurvo, sem alguns dos aparatos que ele tem. E o composto é um arco diferente, ele tem duas polias. E a gente usa isso aqui para disparar, que é um gatilho. Esse aqui, inclusive, sou eu que faço. Hoje eu e o meu namorado, a gente tem uma empresa a gente está começando a fabricar alguns acessórios de tiro com arco. E aqui eu trouxe um gatilho para vocês verem que é isso aqui que a gente usa para puxar a corda. Então você prende isso aqui na corda do arco e aí para disparar a gente aperta o botãozinho. Caramba, ó, não sei se vai dar para mostrar aqui. Então isso aqui é aqui, né? É isso aqui? Seria Isso, isso? com o indicador. Assim? Isso aí. Caramba, aí você puxa Isso. e E aqui é aí o. depois você aperta o Bem legal. Não botãozinho. sei se vai aparecer aí para o pessoal, mas não sei se está dando para ver, mas legal. Cara, os equipamentos são muito caros assim pro tiro pro tiro com arco? São. São bem caros. São. Quanto custa uma flecha dessa aqui, por exemplo? Então, hoje um conjunto de flechas top de linha, a gente tem flecha aí que custa US$ 450, só Caramba. os tubos. Ah, só os Só tubos? os tubos. A flecha Caramba. ela vem toda desmontada, né? Então você tem que comprar a ponta da flecha, a pena, o nock, que é essa pecinha aqui que prende na corda. Então cada partezinha dessa tem um preço. Só os tubos hoje de uma flecha top de linha, Caramba, meu. US$ 450. É, e tá vendo aí? Para quem tá pensando em
iniciar nesse esporte não é fácil, né, ô Mari? Infelizmente, o Brasil não tem fabricantes de algumas coisas ainda. Esse, inclusive, é o nosso próximo objetivo. A gente está desenvolvendo uma linha de equipamento de arco e flecha para tentar resolver um pouco esse problema. Então, algumas coisas a gente já consegue produzir. A gente está com planos de começar a fabricar arco ainda, se Deus quiser, logo logo. Mas é complicado, assim. A gente tem algumas iniciativas, alguns clubes eles conseguem facilitar esse acesso, porque não é todo mundo que vai ter 15 mil, 10 mil reais para gastar num arco. Então, Caramba. hoje existem algumas iniciativas que facilitam, né, esse processo, esse contato. O Círculo Militar, por exemplo, hoje a gente consegue emprestar o material para o atleta não precisa comprar o equipamento, né? Mas realmente, dependendo de onde a pessoa vai atirar, se ela quiser começar, é um É. investimento. Você falou do circo militar, é onde você treina, né? Isso. Onde É o você clube que eu que represento você hoje. representa hoje. Então o clube te dá esse suporte aí de quê? De que o clube te dá o suporte? Então, quando eu entrei no Círculo Militar, eu já tinha o meu próprio equipamento. Ah, Mas hoje tudo que eu tenho veio através de tá tudo. patrocínio, né? Os arcos, as flechas. Felizmente, hoje eu realmente eu não preciso gastar Ah, com não gasta. nada de equipamento. A estrutura do clube é muito boa nesse sentido de preparação física, porque hoje a gente tem a preparação física, tem a fisioterapia, Certo. o clube dá algumas outras iniciativas, né, e alguns apoios. E para o atleta que está começando, que é iniciante, hoje a gente tem essa possibilidade da pessoa ter equipamento. Mas eu não comecei aqui em São Paulo, né, então tive que correr É. atrás. Você falou que é mineira, né? Você é Sou. mineira. Você começou lá em Minas mesmo? Comecei em Belo Ah, Horizonte. deixa eu te perguntar, como que o arco, o tiro com arco, né, entrou na sua vida, assim? Porque é um esporte caro. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi isso aí. Eu estava na faculdade, eu cursava educação física Certo. e Olha, eu ia já ter imaginava que ela poderia ter cursado educação física. Mas eu larguei a faculdade. Ah, é, tudo bem, mas eu imaginei que você poderia ter. Ia Ah, ter um campeonato brasileiro em Belo Horizonte e eles foram na universidade fazer uma demonstração, porque eles iam inclusive usar o espaço e tal. Eu achei legal e na época eu tava precisando de horas para complementar complemento. estágio, né? Ah, Aí tá. acabei trabalhando no campeonato, fiz um curso para juíza. Eu comecei no arco e flecha como árbitra da modalidade. E aí eu fiquei 2013, 2014, assim, só como juíza. Em 2015 eu comecei a dar aula na escolinha, assim, e aí depois fui fazendo uns cursos. E em 2017 o pessoal precisava de uma menina para completar a equipe. Porque no tiro com arco a gente tem a disputa por equipes, que é composta por 3 mulheres, e não tinha uma terceira. E aí me emprestaram um arco composto, uma coisa que eu não tinha tido contato ainda, assim. A gente trabalhava muito com a iniciação, e aí os caras, ó, pega esse arco aqui, você tem 20 dias para aprender a tirar até a primeira Caramba, competição, você faz 3 provas, a gente tenta conseguir um bom resultado, depois você pode devolver o arco e seguir sua vida. caramba. Só que foi uma coisa que deu muito certo, e eu gostei muito. Então, assim, o arco, ele era muito pesado. Eu comecei a treinar com um arco de 50 libras. Isso dá, tipo, 25 quilos. Caramba, Eu muita dava coisa, né? 3 tiros e sentava, assim, no começo. É Não, muita é coisa, né? muita coisa. E aí, só que foi uma coisa que deu muito certo. Eu consegui resultado muito rápido, né? No meu primeiro ano, eu tava disputando medalha de bronze no Campeonato Brasileiro. Eu tinha 6 meses de arco e flecha. Caramba. Você tinha que idade nessa? Eu tava com 22. 22? 22, acho que 22 para 23. E aí foi uma coisa que, assim, tomou uma proporção tão grande na minha vida que eu acabei largando a educação física. Eu tinha que escolher, eu não tinha grana pra tudo, né? Aí eu larguei a faculdade, eu larguei tudo, tudo por causa do arco e flecha. Caramba, ó. Falei, eu acho que o tempo de ser atleta ele passa. A faculdade depois, se eu quiser, eu É volto isso e mesmo. tal. E aí larguei Faculdade não tudo. tem idade, né? Faculdade dá pra fazer, né? Exatamente. O arco tem idade ou não? O tiro com arco tem idade ou não? Não, hoje eu acho que é um esporte extremamente longevo. A gente viu. Tem uma competição que acontece em Las Vegas, a maior competição que a gente tem. E a gente viu um arqueiro de 103 anos Caramba, competindo. 103 anos. Caramba. Eu acho que a alta performance, talvez ela tenha uma idade, mas no arco e flecha essa idade ela é muito tardia. Né? A gente vê pessoas com 40, 50, mais de 50 anos ainda disputando alta performance, né?
Mas na época eu acho que eu não tinha tanto esse entendimento. Eu falei, agora eu quero tentar isso aqui. E a pessoa mais jovem que você já viu, assim, praticar esse esporte aí, tinha mais ou menos que idade? Você sabe, sim ou não? Hoje, pensando assim, eu não lembro, mas, por exemplo, a gente tem um garoto lá no clube que ele tava com 8 anos, ele fez 9 8 agora, anos? Ele já tá já praticando? tá praticando. Estão preparando ele para ser um atleta? Não? Ele é filho de arqueiro, né? Ah, Então, então, filho de e é um arqueiro. garoto maduro, né? Assim, porque tem que ter esse entendimento. O garoto não pode pegar a flecha e tentar espetar no coleguinha, né? É claro. É sempre bom, né? É sempre bom isso aí, né? Assim, não espetar no É coleguinha. importante. Então, Isso é é um garoto mais importante. maduro. A gente tem um outro exemplo lá no clube também, que é o Henrique. Ele começou, ele tinha 9 anos de idade. Hoje ele já vai fazer 18, né? E ele faz parte, inclusive, da seleção brasileira de base. Então, assim, a gente tem alguns casos interessantes, assim, de atletas que começaram novinhos e Caramba, despontaram. velho. E quando você decidiu, depois que você abandonou a faculdade, certo? Pra ir lá, tá vendo? Ela é fogo. O negócio se apaixonou pela coisa e falou: "Ó, é isso mesmo, vou abandonar a faculdade e vou pro tiro com arco." Quando que você falou assim, pô, realmente agora você teve um momento que você sentiu que você é, estava virando uma atleta profissional e ia viver disso? Eu sempre fui muito sem noção para essas coisas. E aí, assim, eu acho que quando eu comecei a atirar na minha primeira competição, eu vi que era uma coisa que podia dar certo. Eu Certo. tinha tido um bom resultado e as pessoas elas estavam falando muito sobre isso, né? Mas eu não entendia bem, assim, o que que era de fato um bom resultado, onde é que eu estava ali. E aí eu acho que com 3 meses, assim, eu fui fazer uma seletiva tentando uma vaga da seleção brasileira, mas eu queria a experiência, eu sabia que não ia rolar aquela vaga. Mas eu fiquei em quarto lugar nessa seletiva. Um quarto, caramba, já na. E aí eu falei assim, pô, e se, né? E se? E aí foi uma coisa que eu falei, agora eu quero ser atleta, então eu vou me dedicar a isso aqui. Eu tava passando por uma fase difícil, assim, minha avó tinha acabado de falecer, eu tava passando por um turbilhão de coisas, e foi onde também eu falei, vou focar, e a coisa funcionou. E quando eu assustei, eu já tava vivendo do arco e flecha. Caramba! Hoje você vive do arco e flecha? Você vive disso ou você tem um trabalho paralelo? O meu trabalho paralelo está relacionado ao arco e flecha também, né? Ah, Eu então, realmente. então Hoje eu dou aula de tiro com arco e eu trabalho na fábrica produzindo coisas de tiro com arco. é Então, mesmo? assim, é só tiro com arco. Cara, não tem jeito, né, meu? Assim, o esporte é uma parada que ajuda todo mundo, velho. Eu acho que não tem, no esporte não tem uma pessoa que não possa ser ajudada com o esporte, né? E aí fica a dica aí pros prefeitos, os nossos políticos em geral, né? Tem que Meu, investir. investe em esporte, que não tem erro. Não é dinheiro jogado fora, né? Se a pessoa quer melhorar um país, tem que investir forte no esporte e na educação, é claro. Mas o esporte é uma parada. Eu acho que move muito as pessoas, né? Acho que a Copa do Mundo é um grande exemplo, inclusive, Pois é. porque até quem não gosta de futebol, você vê que o pessoal se une, em questão É, de benefício para a saúde, né? Assim, o esporte ele realmente transforma a vida da gente. transforma mesmo, não tem jeito. Ainda mais esse tipo de esporte aí que exige bastante, né, de concentração, né? Eu, por se tratar de um esporte que precisa de muita concentração, as mulheres têm uma vantagem diante dos homens nesse aspecto, porque eu vejo as mulheres com um potencial de concentração muito maior que os homens, né? Os homens, eles são meio desligados, são meio. É engraçado isso, porque no nosso esporte, de maneira geral, a gente tem alguns países onde o rendimento feminino está muito próximo do masculino, mas a gente vê uma diferença de pontuação na categoria masculina ainda que se É. sobressai. E vou te dar um exemplo, eu tenho TDAH, então assim, na prática, os homens, de maneira geral, claro que a gente tem algumas pessoas que são extremamente fora da curva, mas de maneira geral, o esporte masculino ele tem pontuações mais altas. É mesmo? Caramba, eu pensei que não, pensei que, pô, as mulheres mais inteligentes e com um poder de concentração melhor que os homens, eu Mas a já mulher, pensei. ela pensa muito. É mesmo? Essa coisa de ser perfeccionista, de ser detalhista, e às vezes o tiro com arco, você precisa chegar lá e atirar. Você não tem que ficar Ah, pensando,
no que as pessoas estão pensando a seu respeito, se o sol está girando para qual lado. Ah, E eu tá. acho que a mulher, ela pensa muito em algumas coisas. Essa parte emocional da mulher, eu acho que é muito aflorada. Entendi. É polêmico, pode ser, talvez, mas minha Não, pode opinião. ser mesmo, né? Agora você falando aí, pode ser E mesmo, aí é eu acho verdade. que isso atrapalha um pouco, sabe? Acho que atrapalha. Pois é, então tá aí, ó, experiências da Mariana Chaves aí, atleta do tiro com arco. Meu, infelizmente não deu para ela trazer o arco aqui, eu gostaria muito de mostrar para você. Você disse que tem um arco que é composto, né? Que Isso, ele tem umas polias ali. isso. Por que que existe essa polia? É para poder alcançar uma distância maior? Para que seria? O mecanismo dos arcos, eles são diferentes, né? O arco recurvo é um arco que a gente, inclusive, vê mais na televisão. Até então, ele era o único arco olímpico. Então, ele tem duas lâminas, uma corda, é um arco nesse sentido é, de tecnologia, assim, não sei nem se é a palavra correta, vai, mas ele é um pouco mais simples. Porque realmente são duas lâminas e uma corda. Ele não tem nada que vai auxiliar nesse processo. O arco composto, ele tem as duas polias e ele acaba sendo extremamente potente e muito preciso. Essas polias, o mecanismo, né, dele, né, ele é um pouco diferente. E, inclusive, quando a gente termina de abrir o arco, ele tem é o letoff, né? Então ele acaba ficando um pouco mais leve no final. Entendi. E aí, assim, não é uma coisa que você pode parar de fazer força, é uma força que é constante, mas isso te permite mirar um pouco mais e ter um pouco mais de precisão. Ele também tem umas lentes de aumento, é o Tá. arco que eu atiro, inclusive, e ele vai estrear nas Olimpíadas em 2028, né? Ah, É é? uma coisa que tem sido aguardada durante muitos anos e Ah, tá. finalmente ele vai estrear nas Olimpíadas. Caramba, então, ó, então, olha aí, ó, promessa para as Olimpíadas aí. Será que a Mariana vai chegar lá? Vai, né, Mari? Se Deus quiser, Eu acho que é o sonho de todo atleta, né? tá Participar de uma trabalhando. Olimpíada, tem a conquista da vaga. O arco composto ele vai entrar na disputa de duplas somente. É uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado, porque, por exemplo, no arco recurvo, você tem a disputa individual, a de duplas e a de equipes. E no composto só vai ter a disputa de duplas, que já é alguma coisa, mas ao mesmo tempo é um outro tipo de conquista de vaga, né? Então a gente fica na expectativa, mas eu acho que tem muito trabalho pela frente, porque os outros países estão num nível que beira a É, né? perfeição, assim, é um negócio Hoje em absurdo. dia, qual é o país que é referência no tiro com arco? Coreia, Coreia? Coreia. Lá eles têm o tiro com arco como o que a gente tem o futebol aqui no Brasil. Ah, então não tá muito bem não, hein? Desculpa aí, essa lição, desculpa aí, pessoal. Culturalmente. Ah, culturalmente. Culturalmente. É uma coisa Entendi. que é muito difundida. E assim, pra você ter noção, na época das Olimpíadas, os atletas, eles tinham a O possibilidade. Foi Leonardo tá boa. ali atrás sorrindo ali, ó. Verdades que machucam, mas Pois que são é, sinto verdades. muito, mas eu tive que falar. Eu tentei segurar, mas não deu. A Coreia, os atletas, eles estavam disputando, eles tinham uma máquina, um robô, que só fazia 9 e 10. E os atletas meio que disputavam contra esses robôs em preparação para a Olimpíada. Ah, tá. Assim, é uma coisa absurda, sabe? Os caras estão na frente, né, velho? Não tem. Os melhores equipamentos são da onde? Deve ser de lá também, ou não? A gente tem equipamentos excelentes, que são americanos, tem muita coisa boa da Coreia, tem equipamento europeu, e aí agora tem essa questão da China que está ganhando mercado com um outro tipo de produto, né? Eu tenho as minhas reticências, inclusive, mas vou tentar não ser polêmica aqui hoje. Mas a gente tem excelentes equipamentos, americanos, coreanos e europeus. Caramba. Assim, qual, assim, um arco desse de entrada para quem está iniciando, assim, qual o valor aproximado? Existe um. Você pode falar pra gente aí um Arco é valor? igual carro. É mesmo? Você pode comprar um Palio, você pode comprar uma BMW, você pode comprar um Gol usado. E o mercado de usados aqui no Brasil, inclusive, ele é muito forte, porque às vezes o cara se programou, ele comprou o arco dele e a mulher engravidou de gêmeos. Ele vai vender o arco dele. Ah, tá. Então, são coisas que, assim, se mantém a qualidade, né? A não ser que a pessoa seja muito Des- fora de Desleixada, tudo, né?
Falando Mas a é uma palavra coisa. correta, né? Desleixado, né? É, então, assim, são equipamentos que se mantêm ao longo dos anos, né? Uma pessoa consegue perfeitamente disputar uma competição com um arco de 2016, 2017. E o arco, ele também é montado por partes. Então, Ah, você compra o punho, que é a parte que você segura do arco, tem as lâminas, tem a mira, tem alguns outros acessórios. Então, dependendo da sua situação financeira, da sua vontade, do seu objetivo, você inclusive pode escolher. De repente, você investe numa mira melhor, uma empunhadura melhor. entendi isso. Mas assim, hoje a gente acha arcos de 3.000, 4.000 reais. Entendi. A gente já tem algumas lojas facilitando o pagamento, né? O grande problema do equipamento é a importação, que isso o Brasil não ajuda. Ah, é verdade, né? Os impostos aí Você está pagando 100, 120% de imposto é se muito, você for nossa, importar um arco hoje. Isso aí complica muito. caramba, A gente aproveita as viagens, inclusive, para, para poder comprar, às vezes, trocar o material. facilitar esse acesso, né? Mas é Caramba. difícil. É, pessoal, então para quem está tentando iniciar aí o esporte aí, eu acho que em vez de comprar é melhor então procurar, né, Um uma clube, escola, uma né, um clube, associação. né, uma associação para poder iniciar, né, porque são materiais caros, né? Até assim, e o que a gente vê muitas vezes a pessoa não tem certeza se aquilo é para ela, É, sim, pois é. né? Tem uma expectativa conforme que a gente vê na TV e aí às vezes é mais difícil do que parece ou é mais cansativo, né? Então, o ideal é que eu sempre falo isso, não compre equipamento, não comprem equipamento. Procurem um clube, aprendam a atirar primeiro, entendam. Inclusive, assim, o equipamento é muito específico. Um arco que serve para mim, ele não vai servir para você, muito provavelmente. Entendi. Então, até para a pessoa entender o que comprar, né? Tem que fazer aula primeiro. Então, pois é, então procura lá o clube, né? Qual que é o nome do clube? Pode falar aí É para o Círculo Militar de São Paulo. Certo. Tem o meu Instagram, ele tá por aí também no podcast. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá Qual que a que é o seu gente. Instagram, já antecipando? @Mariana_A Chaves. A Chaves, né? Então, @Mariana A A Chaves. Chaves. Beleza, pessoal? Ó, não esquece aí de e seguir também a Mariana, essa atleta maravilhosa aí. É, assim, eu ia te fazer uma pergunta se hoje daria para viver, né, só do tiro com arco. Já vi que dá, né? Porque você é uma dessas, é um desses atletas aí, né, que vive disso, né? Claro que você tem seu trabalho lá de como professora, né? Mas está dentro do escopo aí, né, do tiro com arco. É, as, as- as mu- as- o pessoal que é de comunidade, de periferia, que não tem esse direcionamento, assim, o que você poderia orientar eles a fazer? A procurar já uma escola? Porque às vezes é difícil ter uma escola perto, né? Assistir vídeos, dá pra, sei lá, dá pra fazer alguma coisa pra esse pessoal, esses adolescentes que são de periferia? Verificar se, ó, eu gostei da atividade. O que ele pode fazer? Porque é difícil, né? Na periferia não tem tiro com arco, né? É. Não se vê. Assim, sobreviver do esporte, eu ainda sou meio reticente porque eu já aceitei que o ônus da minha vida vai ser estabilidade financeira. Ah, tá. Não é. O atleta no Brasil, eu acho que ele vai ter algumas dificuldades. E no tiro com arco, assim, é tudo muito incerto. Porque, inclusive, assim, pensando em aula, pensando em fabricação de produtos, não são necessariamente bens de consumo. Então, assim, eu vou fabricar um gatilho, Entendi. daqui a um mês você não vai precisar de outro gatilho. E pensando em aula, não é um esporte que todo mundo também, às vezes, tem condição financeira de sustentar. Pois é verdade. E querendo ou não, quando a grana aperta no final do mês, são essas coisas que as pessoas cortam primeiro, Ah, né? Então, assim, a vida do atleta hoje ela é muito turbulenta. Pensando nos dois tipos de arco que a gente tem, exatamente pelo composto não ser olímpico durante muitos anos, a gente não tem algumas iniciativas. Hoje a gente tem a Bolsa Atleta Federal. Aqui em São Paulo tem a Bolsa Atleta Estadual, mas ela contempla algumas faixas etárias específicas, algumas competições específicas, então a gente também não tem acesso. E vou te dar um exemplo, a Bolsa Atleta Federal, se você ganhou um campeonato que faz parte, né, que hum, é
que é inscrito ali no programa, você teria direito a uma Bolsa Atleta Federal. No ano passado eu fui campeã brasileira. A Bolsa Atleta tem um pré-requisito que precisam ter atletas de 5 estados diferentes para o atleta ter direito àquele benefício. Entendi. E aí, por exemplo, eu estava num campeonato com 30 pessoas da minha categoria. Só tinham 4 estados diferentes. Eu não tenho direito à bolsa. Se eu tivesse, eu e mais 4 pessoas só, uma de cada estado, eu teria direito à bolsa. Então é uma coisa que não garante, inclusive, a Entendi. competitividade. Mas hoje em dia, por exemplo, eu fui campeã brasileira no ano passado. Eu não tô recebendo bolsa atleta. Caramba, pois é. Então, A assim, é gente difícil. a gente vai falar sobre isso aí, sobre esse assunto, que é polêmico, a gente fica chateado com algumas questões, não só de questões políticas, mas questões de patrocínio também. E pensando na galera da comunidade, assim, hoje a gente tem alguns exemplos de projetos sociais Ai, que certo. possibilitam isso, né? Nem todos os clubes têm, mas a gente consegue ver. São Paulo hoje tem o maior colegiado do Brasil em questão de tiro com arco. A gente deve ter aí uns 10, 12 clubes. E a gente tem alguns clubes, inclusive, que fazem esse trabalho, né? Que, inclusive, possibilitam a prática, que tem equipamento e tem esse acesso para os jovens. Então, é o que eu sempre falo. Procura o clube mais perto da sua casa, digita lá no Google Arco e Flecha, e entra em contato com a escola. Vê se existe essa possibilidade, porque hoje a maioria dos clubes tem algum tipo de iniciativa, né? Que pode possibilitar aí esse acesso. YouTube, vídeo em casa. A gente, inclusive, tem algumas pessoas do tiro com arco que chegaram a fazer esse trabalho nas escolas, de Entendi. confeccionar arcos com materiais paralelos para ter esse primeiro contato com as crianças, né? Então, Legal. assim, tem que pesquisar na internet realmente para ver, é, mas é complicado isso de, vou assistir um vídeo aqui na internet, porque hoje em dia a informação é muito, muito confusa, né? Né? Então, você acha gente atirando em latinha, você acha gente atirando errado, e isso aí é perigoso, né? É perigoso mesmo. Aqui é uma demonstração de que é perigoso, porque dá para ver que isso aqui pode se tornar uma arma, né? Pode se tornar uma arma. Deixa eu entrar no Instagram aqui. Eu fiz um story no Instagram e as pessoas mandaram algumas mensagens aqui, algumas perguntas aqui. Deixa eu passar para a Mari aqui. Vamos lá. Vamos lá as perguntas aqui. Ó, o Leonardo.Pfeffer, ou Pfeffer, alguma coisa assim, mandou aqui, ó. Qual a coisa mais importante que o esporte trouxe para sua vida? É até difícil responder, porque hoje, se eu for muito honesta, assim, eu acho que a minha vida, acho que tudo veio do esporte. Até os meus cachorros vieram através do esporte, porque eu ganhei por causa de um curso que eu fui fazer. Então, assim, eu acho que os ciclos de convívio que eu tenho hoje, as amizades, relacionamento, muito do que eu sou, eu acho que os valores que a gente tem, lógico, eles vêm da criação. Mas o esporte ele moldou muita coisa do que eu sou, do que eu construí, do que eu tenho, as experiências. A minha vida toda ela é baseada no esporte, então É, é até difícil de responder. é Não o sei se esporte tem não tem. uma coisa mais importante, porque eu acho que eu seria até injusta, sabe? Porque o esporte é importante para vários É, aspectos, né? Da saúde mental, física, que mais? Para tudo. Eu acho que é. de convívio social também, né? Depois a gente vai falar também sobre isso, sobre suas viagens aí. Mais uma pergunta aqui, ó. Qual a parte mais difícil de ser atleta? Eu acho que empata as abdicações, porque a gente abre mão de muita Abrir coisa. muita mão, né? E a parte financeira, porque eu acho que é um ônus que faz parte. Assim, eu já desisti de ter uma estabilidade financeira, um emprego no fim do mês que me paga um salário X, que eu sei que eu vou trabalhar e receber, né? Então, nesse sentido prático, é difícil o esporte ter algo do tipo, né? E eu acho que é abdicação. A gente abre mão de muita coisa, né? Fim de semana, festa de É família. mesmo? A minha mãe, eu vejo a minha mãe a cada 6 meses sendo otimista, né? Então, Caramba. assim, é difícil. E hoje em dia ela entende mais, mas é isso, né? A minha mãe vem muito para São Paulo, ela é de Belo Ela, Horizonte, mas para eu parar e às vezes ir para Belo Horizonte assim, não dá, porque tem competição, porque tem alguma coisa, porque tem que treinar.
A minha mãe esteve aqui recentemente, eu estava às vésperas de fazer uma viagem. Então é aquela coisa assim, ela também fica, eu vou acabar te atrapalhando, porque eu sei que você tem sua rotina. Certo. A gente tem que priorizar outras coisas às É, vezes, né? mas faz parte, não tem jeito, né? Qual o nome da sua mãe? Marinette. Mari? Net. Marinete, um beijo para dona Marinete aí, ó. A filhona tá aqui, vai representar nosso país, se Deus quiser, numa Olimpíada aí, entendeu? Tem Vai que ficar mais continuar orgulhosa trabalhando. ainda, né? Vamos lá, para mais uma pergunta aqui. O Fábio Cinquentão, ele perguntou aqui, ó, qual a maior dificuldade que passou no esporte? Teve um momento mais difícil que você... Nossa, eu acho que tiveram pelo menos 2 momentos que me marcaram muito, assim. No começo, quando eu comecei no esporte, eu não tinha o meu equipamento. Eu comecei com arco emprestado e tal. Então, isso de. Chegou num ponto onde eu não tinha mais um arco para atirar. Eu tive que É devolver mesmo? o equipamento que eu usava. Eu estava inscrita no Campeonato Brasileiro e eu não tinha arco, assim. E essa parte financeira, ela começou a pesar. Quando eu entrei, assim, eu não tive muito. Não tinha um projeto social. Né? Então eu realmente era uma realidade que não condizia com a minha rotina de ter 5, 7 mil reais para comprar um arco, de ter dinheiro todo mês para fazer uma viagem. Então, assim, foram momentos que eu tive que colocar no papel o que, que eu ia fazer da vida. E graças a Deus, assim, eu tive pessoas incríveis no meu caminho que me ajudaram muito. Né? Então, meu primeiro arco, assim, eu pedi empréstimo, sabe, para É fazer. mesmo? E paguei muitas prestações a perder de vista, assim. Caramba. Então, isso foi uma coisa que foi muito difícil, né? De ficar sem equipamento algumas vezes, ir para competição e não ter flecha. Isso acontece muito. O Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente estava lá, eu, meu treinador, no clube, catando flecha velha para ver se a gente conseguia montar um conjunto para eu poder ir pro Brasileiro, porque eu não tem dinheiro. Até então eu não tinha patrocínio de flecha. Então, isso, assim, é uma coisa que acontece. E Foi um momento difícil, né? são momentos, assim. Eu tive várias competições que eu tava às vésperas e precisava de uma flecha, tinha um arco quebrado, não tinha arco, e aí o dinheiro ele pesa. E o momento da minha saúde, a gente estava até conversando aqui em off, né, que eu tive um problema, ninguém consegue descobrir o que que é, e acho que no final do ano passado, assim, eu fui campeã brasileira, logo depois eu comecei a ter uma crise, onde eu tive uma inflamação no olho, e eu fui perdendo a qualidade da minha visão. E aí, assim, eu já tinha passado por isso muitas vezes, né? A primeira crise que eu tive foi aos 17 anos. E aí eu cheguei a ficar internada 2, 3 vezes por ano em alguns anos para fazer um tratamento, mas ninguém descobriu o que que era. E no ano passado, acho que foi a pior crise que eu tive, assim. Comecei em outubro, novembro, dezembro eu já estava com a visão muito comprometida e o tratamento não funcionava. E aí, quando foi em março, a médica virou para mim e falou assim: Olha, eu não sei quanto da sua visão vai voltar e nem se vai voltar. Caramba. E eu via uma mancha preta, assim, Caramba, meu. ocupando uma boa parte do que eu estava vendo, né? E aí, para mim, foi um momento muito, muito difícil. Porque, assim, hoje tudo que eu faço, a vida da gente é muito visual, Pois é. né? E a minha profissão também. Então, foi uma coisa que eu falei assim: Nossa, e agora, né? Caramba. Mas graças a Deus, assim, né? Eu fiquei internada e a gente conseguiu resolver boa parte do problema. Hoje a minha visão, ela tá ok. Mas ainda sem diagnóstico, né? Então é uma coisa que você tem que estar sempre Ainda cuidando tá, ali. tem um alerta aí, assim, né? Tem que cuidar. E aí, assim, foi incrível, porque eu saí do hospital, na semana seguinte chegou a convocação para ir para o Chile. Então fui correr Ó, atrás aí para poder caramba, conseguir ter um bom desempenho. caramba. Mais uma pergunta aqui. A Van Salles perguntou: qual velocidade pode chegar numa flecha dessa daí? Eu sou péssima para essas coisas, mas eu acho que chega em uns 300 quilômetros por hora. Uns 300? Caramba, 300 quilômetros por hora? Eu tinha olhado no Google, assim, uma vez, e é uma coisa muito rápida. Tanto que a olho nu, quando a gente atira, você tem uma dificuldade de enxergar a flecha voando mesmo, né? Claro que isso depende do tipo de arco, da potência do arco, mas ela pode chegar aí nessa velocidade, Caramba, é sim. muito rápido, hein, meu? Caramba. E é extremamente leve, né? Por isso que ela chega com uma velocidade
bem alta. Imagina o Pô, estrago que isso não faz um faz, né? estrago, exatamente. Deve fazer estrago maior, mais do que algumas armas Com aí. certeza. Valeu. Muito obrigado para você aí que mandou para vocês, né, que mandaram aí as perguntas no Insta. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado pela participação. A Mari já respondeu para vocês. E uma pergunta que eu tinha, que eu faria era essa: se ela já tinha acertado alguém, eu fiz essa pergunta. Ela nunca acertou ninguém. Você namora, né? Você falou que tá namorando. Namoro. Então, namorar, qual que é o nome do seu namorado? Ele também é arqueiro, aí a Ah, gente. então ferrou. Então eu já ia falar, então, ó, não pisa na bola aqui, ó. É, ele também é arqueiro. Eu acho que nessa, inclusive, talvez eu levaria pior. É mesmo? É, Cara, ele- vou te perguntar aqui sobre. É uma deficiência que eu vejo hoje no nosso país, que é sobre patrocínio, velho. Hoje você tem um patrocínio, né? Só de equipamento, né? Você tinha dito, não é isso? Eu tenho algumas marcas que me patrocinam com equipamentos. Com Como o arco equipamento. ele é todo montado, eu tenho alguns patrocinadores relacionados Ah, ao então, equipamento. então por exemplo, flecha, ela tem. Tem uma marca australiana que me dá a flecha, tem uma marca que me dá a pena, tem uma marca que me dá o Nock, que é Ah, essa pecinha caramba. colorida. Tem uma empresa que os arcos que eu tenho, eles vieram de patrocínio, as miras, então cada empresa faz alguma coisa, né? Então eu tive esse Caramba, acesso. nosso país, ele, sei lá, os empresários, acho que eles perdem a oportunidade de, não só de ajudar, mas também se divulgar a sua marca. Eles parecem que só procuram um profissional na hora que o profissional vira top de linha ali, né? Tá despontando, vai disputar uma Olimpíada ou vai disputar um campeonato mundial, aí eles chegam. É isso ou não? É impressão minha? Um pouco sim. Mas, por exemplo, hoje, com a nossa empresa de produtos, eu também estou um pouco do outro lado, né? E a gente recebe alguns pedidos de patrocínio do atleta. Entendi. Eu acho que tem uma falha do próprio atleta também. Polêmico, mais uma vez, o que eu tô Polêmica, falando. a gente gosta de polêmica. Mas, assim, hoje eu até entendo, por um lado, a empresa ela precisa de algum retorno. Ninguém dá dinheiro, dá um equipamento só porque, eu te acho legal, toma aqui. E o atleta, às vezes é difícil do atleta se colocar nessa posição de enxergar que ele precisa dar um retorno para essa marca. Então, assim, a gente recebe muita mensagem de atleta falando, pô, me dá um gatilho aí. Eu vou colocar o seu nome na minha camisa e aí você me dá um gatilho. E, cara, o que que eu vou ganhar com isso? Assim, eu como empresa. Porque Entendi. isso aqui custa dinheiro, custa o nosso trabalho. Eu preciso ter um retorno com isso aqui. E às vezes, assim, o próprio atleta, ele não se preocupa com a imagem que ele tem. Isso é um negócio muito complicado. O cara me pede um patrocínio, mas ele tá lá na balada enchendo a cara, ele posta um monte de vídeo que não tem nada a ver com esporte na internet, que não condiz com uma vida de atleta. Ele não divulga, porque ele ter o meu produto e marcar o meu arroba no Instagram, isso vai me dar retorno? Né? Então, assim, eu acho que tem um pouco dos dois lados. Eu acho que o Brasil ele tem uma deficiência, assim, as grandes marcas, elas... realmente, o cara tem que estar despontando ali para despertar interesse, mas eu vejo um pouco disso, sabe? Uma saturação por muitas vezes essa falta de postura do atleta, Também sabe? do atleta, né? Eu acho. É mesmo? Ai, polêmica aí, ó. Tá vendo aí, ô atleta? Pelo amor de Deus, hein? Vocês Porque assim, também têm que tem que cooperar com ajudar, cara. essa. Porque, ó, vou pegar esse gatilho aqui. Eu preciso falar do gatilho. Sim. Porque, Pois é. por que você vai seguir o meu Instagram e comprar esse gatilho? Só porque eu postei uma foto dele? Então eu preciso falar, pô, isso aqui me ajuda nisso, nisso, nisso. É legal, eu consegui melhorar a minha pontuação. Não tô nem falando só do gatilho, né? Mas assim, de produtos em geral. Você precisa falar do produto. Ter uma logomarca na minha camisa não vai fazer diferença nenhuma. Né? Entendi, Você não vai entendi. pegar o seu telefone e abrir lá o arroba que tá na minha camisa porque você viu uma logomarca. Então, acho que falta um pouco esse posicionamento dos atletas Verdade. também. Agora que você falou, agora eu já tô com outra visão já. Não é só dos empresários, agora Mas desculpe, falta. senhores empresários aí, se eu ofendi. Não, mas Por isso que é falta bom também, falar com um sabe? profissional do ramo, que a gente não sabia. Eu tinha essa visão que
faltava só do empresário ali, do patrocinador mesmo. Pois é, agora. Falta do atleta. E assim, realmente, né? Eu acho que é uma cultura que podia melhorar, assim, em questão de investimento no atleta, mas eu ainda enxergo muito nesse sentido. Por que que as empresas vão investir? Né? Então, hoje eu tô correndo atrás de patrocínio e tudo mais, e muitas vezes eu nem sei como chegar nas empresas, porque assim, questão de produto, de serviço, fica muito mais fácil, porque é um produto que eu uso, é uma coisa que eu consumo, então ainda faz mais sentido, mas como chamar a atenção de uma empresa para receber algum tipo de bolsa, algum tipo de ajuda de custo? Realmente, assim, às vezes esse acesso fica difícil, a gente não sabe. Difícil, mas aí quem não patrocinou a Mari ainda, entendeu? Saiba que você foi campeã brasileira, né? Sou campeã Como é que brasileira. você chegou lá nessa vitória aí? Parabéns, hein, Mari? Obrigada. Parabéns, hein? Como é que você chegou lá nessa vitória aí? Como é que foi? Conta pra gente, por favor. Ah, assim, o nosso calendário ele é muito apertado, a gente tem várias competições, e a competição mais importante é o nosso Campeonato Brasileiro Outdoor, né? Ele aconteceu em setembro do ano passado em Maricá, e é interior do Rio de Janeiro, né? Ele é composto de algumas fases, então tem a fase classificatória, tem a fase eliminatória, e a gente treina muito o ano inteiro para uma competição-alvo, né? Eu tava falando de abdicação e tudo mais. Então, assim, foi uma disputa que para mim teve muito significado, porque às vezes a gente ganha, inclusive, sem atirar bem, né? E foi uma competição muito difícil, tinha muito vento. Então, assim, acho que foi um trabalho legal, sabe? De muito esforço, né? Muito esforço conjunto. Fisioterapia, preparação física, as noites aí que a gente acaba deixando os amigos de lado, deixando festa. Eu não sei nem o que que é festa mais. É mesmo? Ainda bem que seu namorado é também do tiro com arco, então. Se não, é impossível, assim. Eu acho que chega num ponto que até o nosso ciclo de amizade, né? A nossa parte social é sair para comer alguma coisa depois do treino e olhe lá, sabe? Mas assim, eu tive algumas medalhas, né, ao longo da minha trajetória e tudo mais. Eu fui campeã brasileira 2 vezes, tenho a medalha de bronze, tem algumas outras conquistas estaduais, tem algumas medalhas internacionais por equipe. E a gente segue aí tentando buscar É mais isso alguma aí. coisinha, né? Vai chegar lá, vai chegar na Olimpíada, se Deus quiser. Já deu treta em alguma competição? Já Nossa viu? senhora, é mais fácil falar onde que não tem treta. É mesmo? É um esporte que traz muita confusão, assim? Eu pensava que não, pensei que era todo mundo zen, tranquilinho. Ah, você tem os dois pontos, mas eu acho que quando a gente pensa no alto rendimento, o ego das pessoas é uma coisa que está sempre presente, né? Não adianta. O nome E diz competição, as pessoas, né? exatamente. E assim, nossa, tem muita treta. Inclusive, eu sempre brinco assim, porque eu já apareci no arco e flecha causando confusão. Lá em Minas eu arrumei muito problema, muita dor de cabeça. E uma história curiosa, assim, que no meu primeiro campeonato brasileiro eu fui disputar medalha de bronze. E a gente terminou a disputa empatado. No tiro com arco é assim, você faz na nossa divisão, né? São 5 séries de 3 flechas, somando pontos. Se ao final dessas 5 séries tiver um empate, cada arqueiro atira mais uma flecha. E a flecha que tiver mais próxima do centro é a Ah, vencedora. tá, certo. E isso aconteceu, a gente foi pro shoot-off, que é essa disputa de uma flecha. Eu fiz um 9 e a minha adversária também fez um 9. Eita, aí, ó. E aí o Olha aí, juiz, olha ele aí. tem que ir lá medir qual 9 é o mais próximo. Só que assim, a gente atira a 50 metros. E como eu já falei aqui, eu sou uma pessoa que eu não enxergo bem. E não é uma coisa que é nossa responsabilidade, que é responsabilidade do atleta. O juiz que tem que dar ali o Exato. desempate. E o juiz mediu, e assim, eu juro que eu não sei o que aconteceu, de fato. A minha teoria é que o juiz olhou, tem um alvo aqui, tem um alvo aqui, essa flecha aqui tá mais próxima. Aí ele pensou o quê? Essa mão aqui é a da flecha mais próxima. No que ele virou, ele apontou para o meu alvo. E Ah, aí, tá. assim, eu Caramba. sei que eu, como atleta, eu estava na linha de tiro, o juiz apontou que eu tinha ganhado.
E a gente não vê as duas flechas, tá? Isso precisa ficar muito claro. Não é uma coisa que eu consigo ver, até para poder falar assim, ah, foi a minha, foi a dela. A gente realmente depende do juiz. São 50 metros de distância e a gente não fica com uma luneta ali na hora. E aí, quando acabou esse campeonato, o juiz deu esse negócio, virou uma baita confusão. Porque tava todo mundo falando que era a flecha da minha adversária, que estava mais próxima. E aí existe uma coisa da apelação no tiro com arco, onde a pessoa faz ali um formulário questionando uma decisão do juiz, um acontecimento. Fizeram a apelação foi negada, eu ganhei a medalha de bronze. E eu passei uns 2 meses recebendo mensagem no meu Facebook, porque eu não tinha Instagram ainda, né? Isso foi em 2017. Caramba. Do pessoal me xingando, falando que eu tinha sido desonesta, porque eu não merecia medalha, porque eu não tinha ganhado e não sei o quê. E não era uma coisa nem que, assim, ai meu Deus, realmente eu peguei uma medalha que não é minha. Não, não teve isso. E esse campeonato, no fim das contas, ele teve 2 medalhas de bronze. Caramba, então... Porque aí deram a outra medalha para o adversário também. Nossa Então, assim, senhora, é verdade. esse foi um erro clássico que todo mundo do arco e flecha depois ficou sabendo. E foi assim que eu apareci no Campeonato Brasileiro. Caramba, meu. Então Cara, tem muita confusão. Você falou qual o nome desse último? É shoot-off? Shoot-off, é o tiro de desempate. Então, pô, o árbitro ali, o juiz, ele deveria chamar os atletas até ir lá para poder... As finais, assim, quando é uma disputa tradicional, o atleta ele vai até o alvo. Ah, tá. Nas finais, a gente tem um agente. Eu tenho um representante e a minha adversária tem uma representante que ficam lá no alvo. E foi aí que começou a discussão, inclusive, porque o juiz apontou, a agente da minha adversária achou que a flecha dela estava mais perto, a minha agente discordou, o juiz apontou e ficou difícil comprovar alguma coisa, Entendi. porque tiraram as flechas do alvo, tiraram as faces, né? Então é uma coisa que assim, o juiz ele errou, com certeza o juiz errou. Porque, de toda forma, independente de qual flecha está mais próxima, o juiz ele não conseguiu mostrar isso de forma Não clara. ficou claro, né? E aí eu segui pagando o pato aí por muito tempo. Sendo hateada nas redes sociais. Nossa né? senhora, foi... Ainda bem que naquela época não tinha muito isso de cancelar, senão eu tava perdida. Já aconteceu de uma flecha acertar uma outra flecha, assim, ou não? Acontece bastante. É mesmo? A gente fica triste porque algumas peças da flecha, elas podem se quebrar, né? E no arco e flecha é tudo muito caro. Então, acontece com muita frequência, no arco composto principalmente, porque a gente atira e o 10 deve ser uma coisa mais ou menos desse tamanho. Certo. Então, imagina que eu tenho que colocar 6 flechas aqui dentro. Esse é o nosso Caramba. objetivo. Eu sempre brinco que o recurvo é quem acerta mais e o composto é quem erra menos. Né? Hoje a gente está falando de um recorde mundial de 719 de 720 pontos possíveis. Então, se pensar que a pessoa errou uma flecha em 72 tiros, é muita coisa. Muita coisa. Né? Então, acontece muito. E aí é ruim, porque essa pecinha aqui, que é o knock, ela quebra. Às vezes, essa pecinha aqui quebra. Às vezes, a flecha quebra. Então, a gente fica triste quando acontece. Né? É prejuízo. Aí é prejuízo. Fica feliz porque acertou, mas o prejuízo dói um pouco. Vamos lá para mais outra pergunta. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, aproveitar. Vou aproveitar para tomar água também. Agora que o Leonardo tá filmando, eu resolvi parar e tomar uma água. Ele deve estar me xingando ali, mas não tem problema. Faz parte, né, Léo? Qual que é a sua rotina de treino? Você treina quantas horas por semana? Rotina é um negócio difícil, né? Mas assim, o meu dia ideal, eu treino de manhã, tipo, de 6, 7 até umas 8, 10 horas da manhã. Eu saio, eu vou para a fábrica. Então, lá eu trabalho até 1 hora da tarde. Aí almoço, vou pro clube, treino. Aí treino de 4 até às 6 horas. Depois eu vou para fisioterapia. Depois eu vou para preparação física. E aí eu trabalho até às 10, 10 e meia da noite. Nossa, puxado, hein, Mari? Muito puxado aí para quem tá pensando aí. Que é moleza. Tá pensando que é só chegar lá e fazer igual o Robin Hood, ali ficar
Atirando não é não, né? Tem treino é intenso. Esse é o dia ideal. Às vezes eu não consigo fazer alguma coisa. Eu não tenho fisioterapia todo dia, eu tenho fisioterapia terça, quinta e sexta. Preparação física eu faço todos os dias. Mas às vezes tem um gap, assim, né? Às vezes eu preciso trabalhar um pouco mais, então não consigo treinar de manhã, ou preciso aumentar o meu treino da tarde. Mas é pesado. Caramba. Já aconteceu algo assim engraçado durante uma competição? Já? Meu, de cachorro invadir É mesmo? Nossa o senhora, hein? campo. No ano passado, eu ainda atuo como juíza, né? No ano passado eu estava de juíza num campeonato brasileiro de base e apareceu um garoto de uns 3 anos, perdido dentro do campo. E aí ele saiu andando assim, querendo ir lá buscar as flechas Como se junto. nada tivesse A gente acontecendo. teve que anunciar no microfone procurando o pai do garoto. Então, tem sempre alguma coisa que acontece, assim, de... Às vezes é engraçado, tipo, um cachorro sair correndo no meio do campo. Às vezes é menos engraçado, mas é o que ninguém imagina, né? De vento. Vento, começar uma ventania e a gente ter que parar a competição porque tá derrubando o cavalete, derrubando os É alvos. mesmo. Então, isso também já aconteceu. Eu vi você pô, recentemente, estava no Chile, né? Foi. E antes de começar a competição, vocês tiveram que parar e esperar a Nossa, neblina foi. baixar, né? Eu vi lá você postando Eu lá. achei que eu tava em Silent Hill, de verdade. Tava muito frio, tinha muita neblina. A gente não enxergava absolutamente nada. Então, a competição ela foi adiada aí em 1 hora e alguma coisa, para ver se a visibilidade melhorava. Isso também já aconteceu. Vou aproveitar o gancho falando sobre sua competição assim lá no fora do país, né? Representando o nosso país. É, o que que o atleta paga e o que que a, na verdade, vou até reformular. O que que o atleta paga que as pessoas não sabem? O que que você tem que pagar quando você vai competir fora? A gente tem Sai dois tudo do seu tipos. bolso? Sai uma parte? O que que é? Como é que funciona isso? A gente tem dois tipos de competição. Então, quando eu vou representar o Brasil numa Copa do Mundo, num Pan-Americano, num Certo. Sul-Americano, é uma coisa que essa vaga ela é conquistada, ela é direcionada. Não é uma coisa que eu posso acordar e falar assim, eu vou na Copa do Mundo, eu vou pagar aqui. Não, não Uhum. é assim. E aí, como eu estou sendo convocada para representar o Brasil, a confederação ela arca com os custos de transporte, a inscrição no campeonato, a hospedagem, e a gente recebe uma ajuda ali para suprir a alimentação. Porque às vezes uma parte da alimentação é fornecida pela organização. Então, muitas vezes a gente tem o café da manhã no hotel, que é incluído, e o almoço, que às vezes é fornecido. Então, a gente recebe uma ajuda de custo ali para despesas extras, jantar e tudo mais. Mas não precisem ficar pensando que assim, nossa, meu Deus, é um salário. Não, é realmente Não, é o é mínimo uma ali, é o ajuda de mínimo. custo. E eu tenho as competições que são abertas. Então, por exemplo, essa competição do Chile, a gente tinha o Campeonato Sul-Americano, onde só participavam seleções, e o World Ranking, o evento do World Ranking, que aí era um campeonato aberto e você ia representando o seu clube. Então, se você quisesse pagar para participar desse torneio, que era uma coisa paralela, você podia. Entendi. E aí é tudo por sua conta. Aí é outra não. Aí você tem que pagar Por fora. passagem, inscrição. Entendi. Então, assim, hoje uma inscrição custa, sei lá, $250. Pra vocês terem noção, assim, de Caramba. custo, né? É uma É grana. uma grana, pô. Fora o que você vai gastar de alimentação, né? Então, assim, depende da competição. Hoje eu normalmente participo realmente do que eu sou convocada. Né? Uma Copa do Mundo, o Sul-Americano que a gente foi representando o Brasil, porque é muito. É, né? E para essa convocação existe uma seletiva aqui. Por exemplo, ou Existe. é assim, foi campeã brasileira, automaticamente Nossa, quem dera. Não, é? Não, tem uma seletiva. Hoje, por exemplo, em janeiro a gente Ah, teve a desculpa seletiva. te cortar, mas eu entendo que se você foi campeã brasileira, você é a melhor competidora do país. Eu entendo isso, né? Não seria isso? Mas não Na funciona assim. prática não funciona assim. Certo. Se eu for muito honesta, talvez seja a coisa mais pesada assim que eu vou dizer. Mas ser campeã brasileira no ano passado não me trouxe muita coisa, não. É mesmo? Caramba, meu.
A gente não tem uma vaga garantida. Claro que assim, por exemplo, o que aconteceu em janeiro, que foi a seletiva, eu não me classifiquei bem, né? Eu acho que eu fui a quinta ou a sexta classificada na seletiva. E tinha, inclusive, esse contexto do meu olho, né? Eu tava com a qualidade da visão péssima, só que era uma coisa que ninguém sabia, inclusive, na época, né? É um assunto que poucas vezes eu tornei público, assim, acho que é a primeira vez que eu tô falando abertamente do assunto, inclusive. E no Chile eu até tive essa conversa com os nossos dirigentes, porque eu acho que realmente chegou um momento que era muito melhor que as pessoas, inclusive, ouvissem de mim para saber de fato o que aconteceu. Mas em janeiro eu estava enxergando super mal, fui mal na seletiva. E quando eu viajei para o Chile, eu viajei por uma escolha técnica. E aí, talvez por ter sido campeã brasileira, isso tenha pesado, né? Mas, de maneira geral, assim, existe a seletiva, que inclusive não é uma competição que segue o mesmo formato do Campeonato Brasileiro. Ela tem regras próprias e ela vai definir as pessoas ali que vão para todas as competições, que é a equipe A, a equipe B, equipe de trabalho. Então é uma coisa completamente à parte, assim. Caramba, pessoal, a gente ouve as pessoas, quando as pessoas vêm aqui no nosso podcast, vêm contar a sua história, como que é atleta, seja em todas as áreas. A gente vai se surpreendendo cada vez mais. Eu ouvi algumas histórias, e algumas histórias a gente até fica bastante feliz, e algumas a gente fica com aquela pulguinha atrás. Caramba, eu não sabia que era assim. E é difícil o negócio, hein, meu? Não é fácil não para atleta no Brasil. É muita Não, relação. não é fácil não. Qual foi o país que você competiu, assim, que você mais gostou, assim, de ter ido conhecido por conta da, do arco? Turquia. 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 O que Nossa, você viu de diferente na Turquia que você não viu em outros países, né? o país é lindo. É? Assim, nossa, a gente foi para Antalya e o lugar realmente é lindo. Mas a experiência do país foi um negócio muito louco, porque lá eles têm uma cultura de pechincha. E assim, foi uma viagem que a gente acabou se divertindo, a gente teve um tempinho para poder conhecer algumas coisas. E aí, culturalmente, você vai comprar alguma coisa lá, você precisa pedir desconto. Se você não pede desconto, você tá ofendendo as pessoas. Oxi. E, meu, é uma coisa que foi muito engraçada, assim, porque tinham me dito isso, mas eu não achava que era tão assim. E aí, assim, eu fui comprar um óculos escuro, eu tenho muita sensibilidade à luz, tinha esquecido meu óculos. Aí eu falei, quanto é o óculos? Aí o cara falou lá, sei lá, $20. Aí eu falei, beleza, obrigado. Aí ele, você não vai pechinchar? Isso em inglês, né? Você não vai pechinchar? Você não vai pedir desconto? Pede desconto. E aí eu, tipo, Ué. me dá um desconto. Aí ele, pra você eu faço por $15. Parece que o cara já dá um preço mais alto pra você pedir desconto. Aí eu falei, ainda não quero. E aí eles começam a fazer drama. Aí o cara tá assim, you killing me. Aí ele falou que eu tava tirando o leite da boca dos filhos dele. O cara faz um drama, assim. É mesmo? Não, e Caramba. você tem que pechinchar. E aí, no fim das contas, sei lá, uma coisa que custava $20, você vai pagar $5. Caramba. Teve uma vez que a gente tava na loja, assim, tava eu e uma amiga minha. A gente tava. Acho que eu tava querendo comprar uma blusa de frio, alguma coisa assim, que tava com preço bom. E aí perguntei e tal. Aí eu falei, obrigada, eu não quero. O cara, ele saiu correndo na nossa frente, ele pulou assim, ó, em frente à porta de braço aberto, tipo, você não vai embora. Você tem que pedir desconto, né? Então, assim, foi uma experiência muito engraçada. Pô, Mari, mas você tem que pedir desconto, Mari. Você não vai na 25 de março, não? Lá, porra, você é brasileira. Você Não, é e às rica, né? Você é vezes... rica, né? Já vi que a Mari é rica, hein, pessoal? Não, e é engraçado porque às vezes, assim, não é uma coisa, sei lá, eu te conheço aqui, você vai fazer, eu vou comprar uma coisa, vou prestar um serviço, aí, poxa, não dá pra melhorar o preço, eu tô comprando um monte de coisa, mas às vezes eram coisas que eu nem queria comprar. Às vezes você pergunta assim, por curiosidade, e aí você viu um outro mais bonito, ou você já tinha achado um preço melhor em Caramba. outra loja. E é uma coisa assim, tipo, pede desconto, pede desconto. E os caras, eles ficam ofendidos. Aí, tipo, no fim, sei lá, era $20, você comprou 3 por 5, sabe? É bem absurdo essa questão dos preços. A Turquia foi uma viagem, competitivamente, foi uma viagem muito difícil.
Mas foi um país, assim, que a gente gostou. Eu gostei muito de conhecer, é um lugar bonito. E foi uma experiência muito legal. Você falou que o país que hoje é o país A potência, né? potência do tiro no arco é a Coreia, Coreia, né? Coreia. A Coreia. Tem o sonho de ir para lá um dia, Tenho sim. competir? Infelizmente, teve o Mundial na Coreia no ano passado. Eu acabei não indo. No ano passado eu estava fora da seleção. E tá nos planos, sim. É um país que Mas eu queria muito visitar, sabe? Não só para competir, porque na competição, muita gente acha que quando a gente viaja, assim, você tá de férias. E não dá tempo de nada, nada. Se eu te falar do Chile, a única coisa que eu conheci no Chile foi a loja da Decathlon e o shopping que eu ia jantar. A gente não tem Aí, tempo de passear e essas coisas. E a Coreia eu acho que é um lugar que eu queria visitar, inclusive para ter acesso aos centros de treinamento, para poder ver conhecer a essas tecnologias, potência, como é que né? os caras treinam. Isso eu queria fazer. Caramba, quem sabe um dia isso aí não se concretiza, né, pessoal? Vamos ver, vamos ver. É, tem alguma curiosidade nesse seu universo aí do tiro com arco, assim, que as pessoas não sabem, assim? Existe uma curiosidade? Ó, o tiro com arco, ele é considerado o segundo esporte mais difícil do mundo. É mesmo? Ele só perde pro Olha, golfe. Isso aí eu acho que é uma coisa que nem todo mundo não sabe. sabia. Vendo pela TV, se você pegar um coreano atirando, é muito plástico, parece muito fácil, parece que o arco é leve. Mas assim, pegando o exemplo do arco recurvo, as pessoas atiram a 70 metros, que é quase a distância de uma grande área até a outra grande área num campo de futebol, por exemplo. E o 10, ele é do tamanho de um CD. Entendi. Então, assim, é uma coisa que é pequena. No caso do arco composto, o nosso alvo ele é muito menor, né? E o 10 é uma coisinha mais ou menos desse tamanho, né? Então, assim, e tem muita coisa que interfere. O vento, a luminosidade, o seu humor. Se você dormiu bem, se você comeu Meu bem, bem, tem muita coisa que interfere, né? E acaba sendo um esporte que, apesar de visualmente parecer muito fácil, ser muito plástico, é um esporte que é muito difícil. caramba, meu, vivendo e aprendendo aqui, né, curiosidades aí, pessoal, desse universo que é pouco conhecido por nós brasileiros aí. Vou te fazer umas perguntas aqui, um bate-bola, tá? E aí você vai me respondendo aí, vamos ver o que que a Mari vai responder nesse bate-bola aqui, ó. Uma vitória inesquecível. Eu acho que foi o brasileiro de 2019, Por meu quê? primeiro Por quê? brasileiro. No Arco e Flecha a gente tem um problema que chama target panic, que a gente desenvolve uma ansiedade incontrolável para atirar. Entendi. Isso, inclusive, é caso de estudo recentemente. É uma coisa que você perde o controle do seu corpo, cara, de verdade. Você não consegue controlar o momento que você atira. E é ridículo, porque assim, você pensa que você tem que apertar isso aqui para sair a flecha. Eu não consigo controlar o momento que eu vou apertar isso aqui. E é uma coisa que muita gente, inclusive, para de atirar. Aciona a tecla, que você está querendo dizer que aciona a Meu, tecla você aperta no sem momento que não vontade, no era. momento errado. E é uma coisa que eu falo pra você assim: não atira. Você vai atirar, não é uma coisa que você controla. Caramba. As pessoas param de atirar por causa do target panic. E eu tava no ápice do meu target panic. E mesmo assim, foi uma coisa que eu consegui superar e ser campeã brasileira. Então, pra mim, foi um momento que marcou muito, porque eu sofri muito com o target panic. E, assim, nunca tinha pensado em desistir, porque acho que abrir mão do arco e flecha nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça, assim. Eu tinha que dar um jeito de resolver isso. A gente não tinha muito. Alguns anos atrás não se falava tanto disso aqui no Brasil, assim. Você não tinha. Até hoje você não tem, assim, uma fórmula mágica para acabar com o target panic. Depois eu estudei muito sobre o assunto, até para poder resolver o meu problema, mas na época foi difícil, cara. É. Você não consegue mirar no meio do alvo. O centro do nosso alvo ele é amarelo, e aí a mira ela vem aqui, a minha mira ela contornava o centro do alvo. Chegava no amarelo, ela contornava e parava do lado, assim, no vermelho do lado. Caramba. E como é que você explica isso para uma pessoa? Ah, eu não consigo mirar no amarelo, eu tenho medo de uma cor? Caramba. Sabe? O meu treinador na época, eu estava em Minas, ele não tinha vivido isso na prática, o target panic. E aí ele falava comigo assim, não aperta o botão, e eu apertava. Ele não aperta, eu falei, eu não consigo. Ele, como você não consegue?
como é que você não consegue controlar o seu dedo? Eu falei, não, não consigo. E era uma coisa absurda, assim. Então, foi um momento Foi legal. o momento que te marcou. Caramba, meu, olha. Nossa, só de falar já dá uma É aflição assim, fala, paura, paura. caramba. A minha vontade era de jogar o arco pra cima, sair correndo e chorar. É, né? Assim, Caramba, desespero, sabe? Só é uma coisa que não adianta. Só quem tem que realmente vai entender, assim, que caramba. Uma derrota. Que você falou, caramba. eu acho que uma seletiva em 2018 que aconteceu em Belo Horizonte. Eu tava na minha melhor fase, assim, eu tava tirando muito bem e eu não aguentei. Eu acho que a questão da pressão, assim, do nervosismo. Eu tinha muita expectativa de conseguir a vaga na seleção. Eu ainda não tinha sido convocada. Fui com uma expectativa muito alta, assim, que eu tava tirando muito bem. Eu falei, pô, vou chegar lá e vou conseguir, né? E a ansiedade tomou conta e eu acho que foi o maior balde de água fria que eu já tomei, assim. Pra mim foi muito difícil. Caramba. É. Eu vi a Ainda vaga mais. escapar, assim, da minha mão, sabe? Nossa, triste, hein, velho? Triste. E a pessoa, isso aí você tem que ter um trabalho psicológico. Até pra você conseguir voltar, sabe? Exatamente, né? E uma coisa também que pra vocês verem que a vida não é justa, né? A minha primeira Copa do Mundo na Colômbia, na disputa eliminatória, minha primeira disputa, a minha adversária bateu na minha luneta com o cotovelo. E aí, no que eu tava armada pra atirar, a luneta caiu no meu braço. Eu fiz um miss, que é quando a gente erra o alvo, a minha flecha pegou no chão. E não tinha absolutamente nada que eu pudesse fazer. E aí eu perdi. A gente, assim, as pessoas nem viram o que aconteceu. E é isso, assim, fugiu do meu controle, sabe? E isso Caramba. também, nossa, eu fiquei muito mal. E Fiquei a muito atleta mal. que fez isso? Não tava nem aí. A gente, inclusive, tem uma teoria que aconteceu uma coisa de propósito, porque nos primeiros tiros a gente tem um espaço delimitado na linha de tiro, e nos primeiros tiros ela estava atirando e batendo o arco dela no meu. E aí eu pedindo pra parar, a gente tinha tido um problema que a gente estava sem técnico, e eu estava até procurando um juiz que estivesse perto para poder fazer alguma coisa, mas não deu tempo. Caramba, meu. Porra, esse esporte aí, eu pensei que esse esporte era tranquilinho, mas não Não, é tão é. tranquilo quanto parece, Isso não. não é o padrão, não é o que a gente espera. Era uma atleta da China Pois Taipei, é, é. mas aconteceu. Caramba. Um lugar que o esporte te levou? Turquia, né? Turquia. Então já respondeu aí, Turquia. Mari gostou bastante, quem sabe um dia vai estar lá na Coreia Espero. E espero voltar para a Turquia também. competindo. É uma palavra para definir concentração. Tem uma palavra que define concentração? Eu acho que o objetivo, sabe? Pensar sempre no meu objetivo com o esporte. Porque aí meio que me força a tudo. Mas na prática, É. concentração para mim é difícil. Difícil. É, menina, ela já falou sobre isso aí, né? Um sonho. Eu acho que não é nem a Olimpíada. Eu acho que eu queria que mais pessoas pudessem experimentar a mesma mudança que o tiro com arco me trouxe. Toda a experiência, eu sou muito feliz por causa do tiro com arco. E eu acho que o meu maior sonho é poder levar isso para as pessoas, sabe? Que elas também tenham essa experiência. É, ó, tá vendo? Legal, hein? Um conselho para quem está começando o tiro com arco. Paciência. Tem que ter paciência. Com você, com o processo. As pessoas elas acham que se elas praticarem 3 vezes por semana e derem 100 tiros por dia, que em um mês você vai ser o campeão da galáxia. E não é assim. Tiro com arco é um esporte muito cruel. Tem que ter paciência. É, paciência, é a chave do negócio para tudo, hein, pessoal? Para tudo na vida tem que ter hoje em dia. O que a Mariana de hoje falaria para a mesma Mariana há 15, quando tinha 15 anos de idade? Se prepara. Se Se prepara, porque tem prepara. muita coisa vindo. É isso aí, porque não é fácil, né? Não, Não eu é acho que fácil. o que eu ia falar era isso. Olha, se prepara, viu? É isso aí. Meu, estamos já finalizando já nosso bate-papo incrível com essa atleta maravilhosa, com esse esporte maravilhoso também. Agora a gente já conhece bastante sobre o tiro com arco.
Quer falar sobre mais alguma coisa para quem está em casa? Agradecer as pessoas que te ajudam? Acho que agradecer a oportunidade de estar aqui. O Brasil tem hoje o melhor arqueiro do mundo, que é o Marcos D'Almeida. Ele é o número 1 do ranking mundial. Ele é do Rio de Janeiro. E isso não é suficiente para trazer para o nosso esporte a visibilidade que a gente gostaria. Então, sempre que a gente tem oportunidade de vir, de contar um pouquinho da nossa vida, do tiro com arco, e mostrar para as pessoas que isso pode ser legal, né? Que isso pode trazer inúmeros benefícios, experiências, eu acho que a gente fica muito feliz. Acho que não só eu, como qualquer arqueiro. Então, fico muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade, pela paciência. Foi muito divertido. Eu que agradeço. E é isso, né? Assim, acho que eu tenho muito que agradecer aos meus clubes, aos meus patrocinadores, né? Aqui no Brasil eu tenho algumas marcas que me apoiam com outras coisas, né? Com produtos Pode falar, se e tudo quiser mais. falar o nome das marcas aí, pode ficar. E eu fico até com medo de esquecer alguém, então não assim, fala que mas... senão vai dar briga. Você quer arriscar ou não? Hoje eu tenho a X-Finder aqui no Brasil, que me apoia, a TOF, com alguns outros produtos. A TOF, inclusive, é legal porque não é uma marca de tiro com arco. A TOF tem produtos para atletas, então tem linha para alguns produtos para dor muscular, para fadiga, creme para as mãos. Às vezes a galera faz musculação, faz academia, fica com calo, então é uma coisa legal. E eu vou parar por aqui antes que eu esqueça de mais alguém. Tudo bem, não tem problema. Mas o meu clube, assim, eu tenho muita sorte, assim, pelo apoio que eu tenho das pessoas, né? E obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, quem está em casa aí, ó. Qual que é seu arroba para o pessoal te seguir aí no Instagram? A Mari, que é bastante ativa, tá sempre postando as coisas no Instagram. Arroba Mariana com 2 N's, _ A Chaves, com CHIS no final. Certo, legal. Acho que é isso aí. Leonardo, quer falar alguma coisa? Só em relação ao apoio dos familiares e amigos, quão importante foi. Nossa, Pergunta bem legal aí, ó, tá vendo aí? Assim, eu acho que eu não teria chegado na metade, cara. Eu acho que eu falei que eu tive muita sorte. O meu primeiro treinador, na época, ele comprou um arco para poder me emprestar, porque eu não tinha arco. A minha mãe, eu acho que ela sempre foi muito compreensiva com o meu sonho, né? E hoje, assim, a gente... É claro que eu acho que para ela é muito difícil, porque eu sou filha única, inclusive, né? Essa questão da distância e tal, então esse entendimento, ela sempre faz tudo que pode por mim. Eu tive muitos amigos, muitos bons amigos que me ajudaram, inclusive financeiramente, que me deram coisas, que ajudaram muito na minha estrutura de maneira geral, pessoal e estrutura de atleta. Então, assim, eu não teria durado 5 minutos nessa história, cara. tudo que eu tenho, assim, tudo que eu conquistei, eu acho que é muito graças a essas pessoas. A gente treina, claro que a gente faz a nossa parte, mas até para conseguir fazer a nossa parte, a gente não tá sozinho, sabe? O tiro com arco é um esporte muito solitário, porque ele é individual, mas na prática não teria durado 5 minutos sem as pessoas que estão comigo até hoje. Pessoal, então acho que é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar a sua história, essa atleta maravilhosa. E espero que um dia a gente te acompanhe lá na TV, você lá competindo aí, representando mais uma vez nosso país aí numa Olimpíada, se Deus quiser. E é isso aí, pessoal. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, manda sua mensagem, compartilha o vídeo e fechou? Léo, é isso aí? Um abraço, obrigado, Leonardo, mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado de novo, Obrigada Mari. mesmo. Um beijo, Deus abençoe você, toda a sua família. Pessoal, Amém. E até a próxima. Valeu? Valeu. Valeu.